Celebração ao nome do Senhor. Nós queremos meditar na palavra do Senhor nessa noite. E peço que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 11. Talvez três dos versículos mais lidos, mais conhecidos do Novo Testamento. Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Senhor, nós queremos meditar na Tua palavra, queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, pela oportunidade de compartilhar daquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Queremos te agradecer pela noite de celebração ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Quero pensar com você, fazer uma pequena reflexão, ainda temos algumas coisas na programação, mas quero refletir com você, fazer uma pequena reflexão sobre deixar a bagagem. Deixe a bagagem. Diga, deixe a bagagem. De repente, essa palavra hoje é para quem está carregando um peso, para quem está sobrecarregado, para quem está carregando uma bagagem muito grande, muito pesada, e que de repente já está difícil de caminhar, já está difícil de correr, porque essa bagagem ela tem pesado. Nesse texto, Jesus ele oferece duas coisas muito importantes para todos nós. Ele oferece alívio e oferece descanso. Quem gosta de descansar aqui? Ai, que maravilha, é bom demais, não é? Descansar. Quando chega final de semana assim, a gente já quer aquela rede, aquela cama, aquele sofá, não é verdade? Porque a semana toda foi cheia, aquele corre-corre, e o nosso corpo, o nosso físico, nossa alma está querendo um descanso. Quem de repente, de vez em quando, não fica pensando lá na beira da praia, em um local deserto, em um local sossegado, sem zoada, sem nenhuma perturbação, para respirar fundo, respirar um ar puro e dizer, puxa, que coisa maravilhosa. E sabe, queridos, todos nós passamos por momentos de cansaço. Cansaço físico, emocional, espiritual. Cansamos. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Porque geralmente nós estamos fazendo muita coisa. Nós estamos trabalhando, estamos estudando, estamos cuidando de casa, estamos pensando em vários projetos, fazendo tanta coisa. E parece que chega um momento que isso tudo cansa. E a gente está vindo para a igreja, indo para a célula, discipulando, sendo discipulado, a gente está lendo a Bíblia, está orando e está fazendo tanta coisa para Deus, e isso também parece que às vezes bate aquele cansaço. E sabe de uma coisa? Quando Jesus ele vem,
ele vem em um tempo onde as pessoas elas estavam exatamente assim. Estavam vivendo um tempo muito cansativo. Ele chega em uma época onde a religião ela se torna um peso para as pessoas. A religião ela se torna algo tão pesado que aquelas pessoas elas estão andando de um lado para o outro, cansadas e sobrecarregadas. Chega um momento, um pouquinho antes, em Mateus 9:36, que diz, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então Jesus ele chega em um tempo onde as pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas, e não era por falta de religião, elas eram religiosas, elas faziam seus ritos, elas iam para os seus cultos, elas seguiam as leis de Deus, mas ao mesmo tempo elas estavam exaustas, cansadas, sobrecarregadas. E por que não dizer que nós muitas das vezes vivemos assim hoje? Mas o mesmo Jesus que falou em Mateus 11:28-30, é o mesmo Jesus que está falando para nós hoje, porque essa palavra, ela é eterna, ela passou por muito tempo e chegou até nós, para nos dizer a mesma coisa, que Ele tem alívio para nós. De repente você tem andado assim, cansado, mas Jesus, Ele se compadece de você. Ele olha para a sua exaustão, Ele olha para seu corre-corre, Ele olha para você ofegando muitas vezes e diz, filho, eu tenho alívio para você. Eu tenho alívio para a sua alma. Eu tenho alívio para a sua vida. O Evangelho, ele é um convite ao alívio. O Evangelho é um convite ao alívio. Eu não sei porquê, mas não sei se só eu tenho essa sensação, mas parece que as pessoas, algumas pessoas, elas abraçam esse Evangelho do alívio, da graça, da misericórdia, da bondade, e parece que elas vão se enchendo de tanta coisa, elas vão se sobrecarregando de tanta coisa, e daqui a pouco parece que esse evangelho deixa de ser o evangelho do alívio e se torna um evangelho sobrecarregado. Parece que as pessoas elas começam tão bem com Jesus, mas à medida que elas caminham, elas vão colocando fardos sobre as suas costas, leis, regras, trabalho, tanta coisa, e parece que depois elas perdem aquele prazer, aquela alegria, aquela leveza de caminhar com Jesus. Parece que elas se tornam tão amargas já, tão assim cheias de peso sobre as costas, e o evangelho deixa de ser atrativo. Muitas delas dizem assim, eu já não aguento mais. Algumas voltam, algumas começam a lembrar da sua vida pesada no Egito, mas preferem a vida pesada de escravidão no Egito do que caminhar com Jesus. Parece que caminhar com Jesus se tornou tão pesado, se tornou tão difícil. É claro que o caminho é estreito, é claro que nós precisamos carregar a nossa cruz dia após dia, mas o Senhor Jesus, Ele não nos deixa caminhando sozinho. E Ele, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Ele é alguém que não somente nos mostra o caminho, mas Ele mesmo é o caminho e Ele caminha junto conosco. Ele não é aquele que está caminhando junto conosco, com a gente com um peso na costa e Ele aqui de mão abanando, não. Ele faz um convite agora para que eu e você venhamos nos aliviar nele, colocar sobre Ele todo esse peso, toda essa carga. Sobrecarregado dá a ideia de que nós estamos com peso acima das nossas forças. Por que muitas pessoas estão doentes emocionalmente? É porque elas estão com um peso além daquilo que elas podem suportar emocionalmente falando. É um peso que as achata, que as esmaga, e elas não têm mais condições de viver essa vida plena que Jesus veio trazer para nós.
Todas as vezes que eu leio esse texto, todas as vezes mesmo me vem uma lembrança muito triste. (14, 15, 17 até aos 18 anos, no interior, eu carregava muitos pesos. A gente trabalhava na roça. E às vezes carregava corfo de mandioca, corfo cheio de palmito, né, de alimento para os animais, em uma distância significativa, num sol escaldante. E lá na roça tinha alguém para ajudar a gente a botar na costa. Mas no meio do caminho não tinha. Então a gente tinha que pegar lá na roça e deixar em casa. Queridos, e esse percurso era um percurso tão dolorido. Porque se a gente arriasse o peso ali no meio do caminho, não tinha como botar de volta. E eu lembro, sabe, é uma imagem tão viva na minha mente. Eu lembro que algumas vezes eu chorava debaixo daquele corfo. Eu chorava, dava vontade de jogar fora e, me livrar daquilo. Mas se eu tirasse, não tinha quem me ajudasse a colocar de volta, então eu tinha que ir até o fim. Isso era uma sobrecarga. Eu lembro disso com muita tristeza. É horrível isso. Uma sobrecarga. E eu fico pensando que às vezes nós caminhamos assim também, na nossa caminhada cristã, na nossa vida diária, a gente vai colocando tanto peso no nosso ombro. Sinceramente, às vezes eu fico perguntando, será que muitos de nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho da graça, da misericórdia? Jesus veio para nos trazer alívio, o povo já estava sobrecarregado com tanta coisa. Jesus, ele vem nos oferecer alívio, mas parece que a gente está sobrecarregado ainda, mesmo caminhando com Jesus. Será que nós não podemos e precisamos fazer algumas coisas? Será que você está caminhando também com um peso muito grande nas costas? Será que você está a ponto de chutar o pau da barraca, como se diz, e dizer, eu não quero mais essa caminhada, não foi isso que Jesus me ofereceu, não é esse evangelho que está aqui na Bíblia Sagrada? O evangelho que nos traz um peso, que nos impede de sermos felizes, alegres, não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus, ele olhou para aquela multidão e ele teve compaixão, porque elas estavam exaustas, estavam cansadas, estavam sobrecarregadas. Olhe para a história daquelas pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Olhe para a mulher samaritana que estava vivendo uma vida pecaminosa, procurando encontrar alívio nos homens, mas quando ela encontra Jesus naquele poço, a vida daquela mulher muda completamente, e quando nós olhamos para a história dela, nós percebemos que a partir dali, ela vive uma vida transformada, ela sai para todo lado, ela conta a respeito de Jesus como algo maravilhoso que aconteceu na sua vida. Olhe para o cego Bartimeu, olhe para Zaqueu. Zaqueu, ele recebe Jesus para almoçar na sua casa. E naquele dia, Zaqueu, ele tira todo o peso do legalismo, das leis, dos impostos da sua costa, e ele diz, olha, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olhe para Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Aquela mulher, ela não anda sobrecarregada atrás de Jesus, não, ela anda junto com outras mulheres, agora servindo no ministério de Jesus, tão alegre, tão vibrante, tão cheia de vida, tão feliz. Olhe para aquele gadareno que estava possesso com uma legião de demônios, e Jesus vai lá, o liberta, e depois que Jesus o liberta, o texto diz que o homem estava aos pés de Jesus ali, agora vestido, em sã consciência,
E a única coisa que aquele homem quer é seguir Jesus para onde Jesus vai. Porque a sua vida encontrou sentido. Mas só que aquela população não aceitou Jesus, mandou Jesus embora. Então Jesus disse, não, vai para os teus e conta aquilo que Deus fez na sua vida. E aquele homem sai de forma tão alegre, tão vibrante. Ele começa a falar de Jesus em toda a Decápole, um conjunto de 10 cidades. Ninguém que encontrou Jesus pode ter uma vida pesada, amargurada, cheia de amarras. Pelo contrário, essas pessoas tiveram uma vida transformada, e quem olhava para elas dizia, aquele teve com Jesus, porque o seu modo de falar denuncia, a sua forma de viver denuncia, a forma como eles vivem, eles agora vão ser chamados de cristãos, porque eles se parecem com Cristo. Será que nós estamos vivendo esse evangelho? Hoje eu quero levar a você a pensar sobre isso, a deixar a carga, a deixar essa bagagem que está te esmagando, a deixar essa bagagem que está te impedindo de caminhar, de avançar, de ser feliz de verdade. A gente vive hoje uma polarização desse evangelho. Ou ele é muito pesado, cheio de leis, é o evangelho da graça, mas tem que ser com a lei, e as pessoas não conseguem carregar. Ou o evangelho da permissividade, o evangelho de pode tudo. Dificilmente a gente está encontrando um equilíbrio. E se a gente vive o evangelho do pode tudo, a gente não tem a vida plena de Jesus Cristo em nós, porque nós abandonamos a nossa cruz e a nossa vida está na cruz. Mas se a gente vive esse evangelho cheio de leis, a gente anda sobrecarregado, exausto. Aquele que encontrou o evangelho da graça, ele vai viver de forma extraordinária, queridos. Ele vai viver de forma abundante. E se você não tem vivido de forma abundante, eu quero te dizer algo. Você precisa vir para Jesus, porque Ele está dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem alívio para mim, para você. O evangelho de Jesus Cristo é aquilo que diz em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Você tem vivido essa vida abundante? Existe abundância dentro de você? Ele diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Flui rio de água viva, flui vida de dentro de você, porque o rio de Deus entrou em você. Jesus é a própria vida. E se Jesus entrou na sua vida, você vive de verdade. A morte já deixou você. A tristeza, a amargura, a apatia, a mornidão, tudo isso faz parte do seu passado, porque a vida chegou. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pastor, eu estou vivendo com Jesus, mas não consigo ser feliz. Eu não consigo ter alegria. Eu não consigo ter paz. De repente, esse texto, ele pode te trazer a resposta. Pode ter alguns ladrões que estão roubando a vida que Deus te deu. Porque o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Quais são os ladrões que de repente estão minando a tua alegria? Que estão drenando a tua força? Quais são os ladrões que de repente estão matando esse modo de viver abundante que Jesus veio te dar? Você precisa perceber que ladrões são esses. Deixar eles de lado e avançar para o dono da vida. Venha para aquele que te dá descanso. Deleite-se nele. Viva nele e para ele. De repente você está cansado com o peso da religião. Você até veio para a igreja, você está indo para uma célula, você está sendo discipulado.
Mas você está vivendo um peso tão grande da religião que você deixou de ver Jesus. Isso é triste, queridos, quando nós somos religiosos ao extremo, mas não somos cristãos genuínos. Quando abraçamos as leis, quando abraçamos as agendas, mas deixamos Jesus de lado. Faz quanto tempo que você não se deleita em Cristo? Faz quanto tempo que você não descansa nele? Faz quanto tempo que você não entra em seu quarto e sente a sua doce e sublime presença? Isso tem acontecido com você? Você tem entrado no seu quarto e tem sentido a presença daquele que é doce, que é santo, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz, que é o Deus todo-poderoso, é Senhor, mas acima de tudo também, ou Ele é também Pai, amigo, escape, doçura. Ele é tudo isso na sua vida também. Eu quero te convidar ao deleite ao lado de Deus. Eu quero te convidar a se deleitar em Cristo, a não ver Cristo apenas como teu Senhor, e não como aquele Senhor mau que te castiga, que te pune quando você faz algo de errado, mas também com aquele Pai amado, com aquele Mestre, o Mestre que tem um olhar sublime, que penetra a nossa alma e nos constrange a nos lançar nos seus pés, como fez Maria, lhe adorar, receber dele graça, receber dele descanso, receber dele amor. Às vezes a gente está tão como Maria, cuidando das coisas, correndo de um lado para outro, mas não experimentamos do que experimentou Maria. Marta trabalhou tanto, mas Maria experimentou da graça, experimentou da presença. Existe um convite para os cansados e sobrecarregados hoje. É o convite do alívio. Além do alívio, ele oferece também descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso para a nossa alma está em deixar de nos debater nas lutas. Você sabe, esse texto, ele fala a respeito de jugo, e quando Jesus ele fala desse jugo, as pessoas que ouviram ele falando, compreenderam muito bem, porque naquele tempo existiam os campos que eles aravam com os carros de boi, e naquele campo, sempre eles colocavam o boi que era manso, humilde, né? Aquele boi que já estava domado, ele colocava junto com outro que estava ainda bravo. E ele colocava aqueles dois bois ali. O boi manso, o boi humilde, ele já sabia o caminho. Ele arava a terra sem muito esforço. Ele ia caminhando e levando o arado atrás, eles iam ali arando a terra. Mas aquele boi novo, bravo, ele ficava se debatendo o tempo todo. Ele se debatia, ele se feria, ele cansava, ele caía, até que ele pudesse aprender com aquele boi manso, essa caminhada leve. Quando nós caminhamos com Jesus, mas carregamos esse jugo pesado, e não caminhamos alinhados com ele, nos debatemos, nos ferimos, cansamos, caímos e algumas vezes até morremos. Jesus está dizendo, anda do meu lado, aprende comigo. Você não precisa estar se debatendo nesse problema seu. Deixa que eu resolvo. Eu sou manso, eu sou humilde. Caminha comigo, aprende de mim. Veja como eu fiz, veja como eu faço. O problema é que muitas das vezes nós estamos como aquele boi brabo.
sem humildade. Estamos nos debatendo o tempo todo, somos estressados, ficamos nos debatendo, e isso nos fere, nos machuca. E Jesus está dizendo: aprendam de mim, encontrem descanso. Eu sou experiente, eu sou manso, você é bravo e inexperiente, você precisa da minha ajuda. Quando carregamos o fardo ou o jugo sozinho, nós carregamos e perdemos a força. Mas quando a gente divide com Jesus, a gente anda bem leve. E é esse que é o convite de Jesus para nós. Ele não quer que você resolva os seus problemas sozinho. Ele quer que você divida com Ele. Seus problemas são os problemas de Jesus. As suas dívidas, as suas contas, os seus desesperos são também de Jesus. Nós somos dele. E tudo aquilo que é nosso é dele. As nossas preocupações passam a ser as preocupações dele. As nossas bênçãos passam a ser as bênçãos dele também. Então nós começamos a andar alinhados com ele. Quando alinhamos os nossos passos com ele, nós podemos andar bem melhor, caminhar bem melhor. Amém? Não ande sozinho. Não deixe que o peso te esmague. Isaías capítulo 40, versículo 29, ele vai dizer: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Que o Senhor te dê descanso, que o Senhor te dê alívio. Viva uma vida cristã mais leve. Não se sobrecarregue diante daquilo que o Senhor não te deu para você carregar. Não viva pegando peso que não é para você pegar. Apenas viva de forma abundante, porque foi essa vida que Ele veio trazer para mim e para você. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Coloque-se de pé, vamos orar.